Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje é a nossa live de número 58, onde vamos falar sobre os inimigos da escrita. Sim, nós temos muitos inimigos para escrever os nossos livros, para criar os nossos projetos. E hoje eu quero apresentar para vocês, são 3 barreiras aí que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas nós até disfarçamos, mas elas estão lá. Também quero trazer para vocês 11 soluções para essas 3 barreiras, que são muitas coisas dentro delas. Então, espero que você fique comigo até o final nessa nossa aula. Uma aula até que rápida, porque nós precisamos também trazer o conteúdo para que vocês já comecem a aplicar aí na vida de vocês e também colocar os seus projetos em ação. Não deixe seus projetos parados. Eu vou estar falando aqui durante a live também sobre isso, tá? Então peço que vocês compartilhem essa live. Vou colocar aqui nos comentários também o nosso tema, para que quem chegar já saiba do que nós estamos falando aqui, tá? Então vou fixar aqui também quais são os inimigos aí dessa nossa escrita. Espero que vocês saibam pelo menos alguns, com certeza. Vocês já ouviram falar. Deixa eu compartilhar aqui a nossa live, enviar para mais pessoas. Você também que está aí, aproveite, compartilhe. Chame aí os seus amigos escritores, as pessoas que você sabe que querem escrever um livro, mas muitas vezes estão aí, perdidos, não sabendo nem por onde começar. Inclusive, são uma das pequenas barreiras que nós encontramos nesse percurso. Então, vai lá, convida mais pessoas para que elas venham aqui também e compreendam o que de fato está me barrando para escrever, o que de fato está me limitando. São muitas limitações que nós encontramos. Então, o que você precisa fazer? É isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, são muitas dicas. Espero que você fique comigo até o final. Seja bem-vinda, Francisca, Ateliê da Cidinha. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar aqui trazendo, sim, algumas barreiras. Existem essas barreiras que nos impedem de começar a escrever. Então, quantos inimigos nós temos, né? Então, por que a gente fala de inimigo? Porque são coisas de fato que estão nos barrando, nos limitando, travando o nosso projeto. Tá? Então convide mais pessoas, eu já vou começar esse conteúdo. Faça aí o seu transbordo, o seu compartilhamento. Quem imagina quais são esses inimigos? Vamos estar aqui falando deles, tá? Então, uma das coisas que mais acontecem quando vamos escrever aí, muitos querem escrever. Só que existem as famosas desculpas, ou até mesmo podemos chamar de objeções. Dentre elas estão aqui, eu vou citar, nas 3 barreiras, eu vou citar 7 pontos, tá? Então anote aí seu caderno, pega a sua caneta, sua água, vai se hidratando durante a aula e não perde nenhum conteúdo, tá bom? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem, tá? Qualquer coisa vocês me falam aqui. Bom, uma das primeiras coisas que nós encontramos aí é quando a pessoa fala assim, não tenho tempo. O tempo, na verdade, ele precisa ser gerenciado, tá? Então, se você esperar até o final do dia para que você desenvolva pelo menos um trecho de algo que você quer escrever, realmente isso vai ser impossível. Por quê? O nosso dia precisa ser, sim, bem planejado, bem estruturado para que a gente, de fato, tenha aquele momentinho para escrever. Seja pela manhã, pela tarde, pela noite. Então, você precisa encontrar esse momento especial que é só seu e desse momento da escrita. Seja bem-vinda, Sara. Então, nós precisamos priorizar, sim. Então, a questão de você falar que não tem tempo é uma desculpa, sim, que muitas vezes nós nos encontramos aí. A segunda seria não sei escrever. Essa questão do não sei escrever é um pouco complexa porque todos nós estamos escrevendo o tempo todo. Seja ali para fazer uma lista de compras, seja para você enviar uma mensagem no WhatsApp. Coisa que mais acontece é essa comunicação. Então, nós nos comunicamos, seja pela fala ou pela escrita. Então, também não é desculpa, mas é uma coisa que muitas vezes nós falamos. Não sei escrever, junto com a questão de não tenho tempo. Uma terceira é você falar, minha história, quem quer ouvir? Ninguém vai querer ouvir a minha história. Ou até mesmo você pode colocar aqui, mas eu já até comecei a falar da minha vida para alguém, mas ficou uma coisa entediante, chata, a pessoa até me deixou aí falando sozinha. Então também são algumas desculpas, tá? Uma quarta aí seria, por onde começar? Bom,
Só você conhece a sua história, só você sabe de onde você veio, as coisas que te aconteceram, os fatos que você viveu. Então você é autoridade sobre a sua vida. Você sabe tudo o que te aconteceu. Então a única pessoa, ou melhor, a primeira pessoa que sabe bem de você é você mesmo, porque você passou por todos esses processos. Tá? Então, por onde começar é você realmente definir o que eu quero escrever nesse exato momento, nessa fase em que eu estou. Porque se for analisar, eu sempre falo, né, de acordo com a nossa idade, é o tanto de histórias que nós temos, é o tanto de capítulos que nós já temos aí escritos, mas estão escritos sem a materialização, que é você não enxergar um papel num livro. Então você sabe, se você começar a estruturar, você já vai ter algo aí em mãos para começar, tá? Uma quinta desculpa também seria: será que alguém vai ler o meu livro? Ou seja, depois que você já começou a escrever, ou até mesmo que você pensa em ter um livro, ou se você caiu nessa live e nem sabia que poderia escrever um livro, sim, você pode escrever. Só depende da sua decisão, tá? E você também ir percebendo quais são essas desculpas e objeções que você encontra no caminho e que estão muito presentes na sua vida. Então, será que alguém vai ler o meu livro? Com certeza. A primeira pessoa que vai ler o seu livro é você mesma, é você mesmo. Por quê? Você vai estar no processo escrevendo, seja você ali com a caneta, você digitando no computador, ou até mesmo você gravando um áudio, contando a história para alguém, alguém vai estar transcrevendo, fazendo esse processo para você. Tá? Então, independente se alguém vai ler ou não, já começa que você é o primeiro leitor. Você é o leitor mais íntegro do seu livro, tá? Então pensa assim, talvez você fale, nossa, mas será que eu vou vender? Daí já é uma questão também que a gente já vai falar aqui, tá? Então a questão 7, não tenho dinheiro para investir no meu projeto. Bom, para começar, você realmente não precisa de dinheiro. Você só precisa de alguns recursos, como eu acabei de falar aqui. Com certeza na sua casa você tem um celular, você tem um computador, então já é possível gravar, contar os fatos que você viveu. É o primeiro recurso. Então, ou seja, você já tem algo em mãos para começar. Só que essas limitações, essas desculpas e objeções, elas sempre estarão ali te norteando para você não sair do lugar, tá? Então, pensa assim comigo. Nessa nossa, são 3 barreiras que estaremos falando aqui. Estamos na primeira barreira, que tem 7 objeções. Uma das, tá? Porque são muitas. Eu só estou trazendo algumas aqui para trazer um pouco mais de consciência e clareza para vocês aqui, tá bom? Então, e por aí vai, o tanto de desculpas e objeções que nós criamos. Ou seja, eu preciso entender o que a minha história traz, quais são os pontos que eu preciso revelar. A gente vai estar falando aqui também durante a live mais algumas dicas. Eu tenho para vocês aqui 11 soluções para a gente sanar essas 3 barreiras, tá? Então, dentro dessas desculpas, são essas 7 que eu passei para vocês. Além disso, nós temos também algumas vozes interiores, é a segunda barreira. Dentro dessa segunda barreira, nós temos 7 pontos que eu vou estar também citando aqui. Peço que você compartilhe essa live para que chegue para mais pessoas, para que vai que de repente elas nem sabem que poderiam escrever um livro e caem nessa live e descobrem que podem escrever, tá? Então, vai lá, convida, tira um tempinho aí de transbordo também para estar nos ajudando aqui também no envio da mensagem. Quanto mais pessoas enviarem a mensagem, mais ela vai chegar ao seu destino. Tá? Então vamos lá. Além das nossas, questões de desculpas e objeções, temos essas vozes. Quais são essas vozes? Bom, a primeira delas é você falar que não tem tempo suficiente, não tem estudo o suficiente. Às vezes você pode pensar assim, nossa, mas será que eu sou capaz de escrever sendo que eu não tenho tanto de estudo que seria necessário para escrever? É o que eu acabei de falar. Todos nós temos a oportunidade de falar, de escrever, de comunicar. Então, só de você ter esse pequeno recurso, é possível que você escreva. Então, talvez tenha essa voz aí falando para você, mas você nem estudou tudo. Lembra aquela faculdade que você começou e nem terminou? Lembra aquele estudo que você fez, aquela matéria que você nem concluiu, que você talvez ficou com dificuldades e até hoje você fala para você que você não sabe bem daquela matéria. Então hoje o que você vai precisar? A sua matéria, aquilo que você tem aí, o seu conteúdo, tá? Então é isso que você vai precisar hoje, é a sua matéria-prima, tá bom? O segundo é, nunca fiz faculdade. Também está ligado com estudo.
Talvez você pense assim, nossa, mas para eu escrever meu livro eu preciso ter faculdades, eu preciso ter feito milhões de mentorias, eu preciso ter aí uma grande carreira acadêmica para eu poder dizer que eu consigo escrever ou que eu tenho embasamento naquilo que eu vou falar. Mas o único embasamento que você tem é a sua vivência, a sua experiência, aquilo que você tem aí, que é sagrado para você, porque você passou por isso, seja motivos de dor, alguma coisa que você viveu de conquista, fracasso, tudo isso vai contar na hora de você escrever o seu livro. Então, o que você quer contar no seu livro? São somente suas dores? Ou também teve algum processo que te levou aí a um alcance de algum objetivo, a uma superação, algo que você quer testemunhar? Então, tudo isso você vai relatar na sua escrita, porque as pessoas querem sim entender como você passou por aquele processo, como você superou, quais foram as barreiras que você enfrentou, superou, que você mostrou realmente que dentro de você existe uma força maior. Não estamos aqui à toa, né? Estamos lendo aí, dentro do meu desafio Viver de Propósitos, né? A terceira turma, nós ficamos aí 40 dias buscando o nosso propósito. E lá, um dos momentos que o livro Uma Vida com Propósito nos fala é que nós não somos acidente, não caímos aqui por acaso. Então, se não estamos aqui por acaso, nós temos algo a cumprir. Uma dessas coisas seria, assim, você trazer à tona a sua história, aquilo que te aconteceu e que pode ajudar alguém que talvez está desanimado agora, talvez está desistindo da própria vida, aquilo que ela tem de mais sagrado que recebeu aí como dom de Deus. Seja bem-vinda, Adelina, querida. Então aqui, nessas vozes interiores, nós encaramos com essa situação que a gente não tem estudo suficiente, nunca fez uma faculdade. Então são essas vozes que muitas vezes nos vêm para nos impedir de avançar e trazer de fato aquilo que é importante, que é a nossa história. Um terceiro ponto é você falar que não é boa na escrita. Eu não sou boa na escrita. Eu começo a escrever, parece que eu não entendo nada do português. A gramática ainda tem sido ainda uma grande barreira. Vamos fazer o seguinte, você vai começar a escrever e não vai observar o tanto de erros que você está tendo na escrita, mas você está entendendo. A partir do ponto que você está entendendo, você depois vai sim precisar de alguém para te ajudar, nesse sentido de corrigir, de fazer uma avaliação daquilo que você escreveu, fazer uma construção, uma narrativa um pouco mais atrativa. Isso aí são fases. Seja bem-vinda, André, Isaías. Tá? Então, por exemplo, se você falar que não é boa na escrita, é uma voz que você está ouvindo dentro dessa segunda barreira dos inimigos da escrita. Porque senão você vai ficar o tempo todo se sabotando. Essa palavra, essa sabotagem, ela acontece diariamente. E nós precisamos vencer todos os dias cada uma delas, tá? Então, vamos lá. No quarto, você falar que não é capaz disso ou daquilo. Então, vem essas vozes, né? Assim que você começa a dar um pequeno passo, a avançar, vem aquela vozinha. Você não é capaz. Quem é você para fazer isso? Tantas pessoas melhores do que você. Então, olha quantas vozes nos vêm aí, seja de dia, à tarde, à noite, seja na multidão, você sozinho, isolado. Não adianta, mesmo que você fique no estado de flow, muitas vezes, que você fique até inerte, sem movimento, você vai ter o seu pensamento ali acontecendo, aquela voz que vai estar ali na sua mente o tempo todo falando que você não consegue, que você não é capaz, e não é isso que nós estamos falando aqui, porque isso são os inimigos. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que rebater essas vozes com a sua ação, você colocando o que você de fato acredita, tá? Então já estou lançando aqui algumas sementes das 11 soluções que estaremos dando também nessa live, tá? Estamos na terceira barreira. Dentre a terceira barreira temos 7 pontos, que são aí essas vozes interiores. E aí tem a outra, que é a 5, que fala assim: o que vão pensar de mim? Olha só, quando você começar a escrever, você vai começar a ter esse pensamento, que é uma vozinha mesmo. Mas o que vão pensar de mim? Eu escrevendo a minha história, eu fazendo uma live, eu aparecendo aqui. Quem sou eu para falar disso? Talvez até tenha algum familiar seu aí te questionando. O que você está fazendo? Você está pirando, né? Virou a batatinha ou alguma coisa assim, né? Depende da região, cada um tem a sua expressão a ser falada. Mas o que aconteceu com você? O que fizeram com você? Eu não te conheço mais. Então, olha quantas vozes, quantas pessoas vão vir e falar para nós:
Mas onde é que você está com a cabeça? Como assim escrever sua história? Como assim escrever um livro? Tá vendo? Então aqui eu até citei algumas vozes a mais. Por quê? Tudo isso nos impede de avançar, de contar aquilo que é importante para nós, de realmente trazer ali no papel. Às vezes você olha para a folha de sulfite, para o caderno que está em branco e você não consegue escrever nada, porque são muitas coisas. Então esses são alguns dos inimigos que vão aí nos barrando, tá? E aí um sexto ponto, dentro dessa barreira, nessa segunda barreira que é as vozes interiores, dos inimigos da escrita, nós temos o seguinte: minha vida não tem nada de interessante para contar. Aí eu pergunto para você, você que vai falar para mim agora, a sua vida é interessante? Tem algo pelo menos aí que você consegue contar e que vai mostrar para alguém que é interessante? Sempre vai ter, tá? Então eu já vou adiantar aqui. Sempre vai ter algo para você passar para alguém que é interessante, tá? Então se você talvez não está vendo isso como interessante para contar, é porque você está com algum bloqueio, alguma barreira que está te impedindo de fato de atravessar, de tirar realmente uma máscara e enxergar o que de valor você tem. Então são muitos bloqueios que inclusive vai ser a próxima barreira que nós estaremos falando, tá? Então, se a sua vida não é interessante, o que você vai fazer a partir de hoje? Começar a deixá-la interessante, tá? Então, começar a mudar. Às vezes, você precisa arrumar algo na sua casa. Às vezes, a sua casa está bagunçada. Às vezes, a sua casa está com um cheiro estranho. Às vezes, você não quer nem entrar lá, porque lá está insuportável. Então, você vai começar a mudar o seu ambiente. Você vai começar a mexer na estrutura da sua casa, seja a casa externa ou interna. Então você vai começar a fazer uma mudança, uma transformação. Olhar com um novo olhar, pedir novas lentes para Deus, para que Ele faça com que você enxergue o ponto exato que você precisa mudar. Então nessa parte aqui, que a nossa vida talvez não esteja interessante, é porque você deixou ela, ficou para trás e ela ficou realmente desinteressada para você. Então você vai começar a você se interessar primeiramente pela sua vida. A partir disso, o seu exemplo que vai arrastar pessoas, vai fazer com que muitos também queiram fazer aquilo que você está fazendo. E aí depois vai surgir muitas opções. Você pode criar uma mentoria, você pode desenvolver um produto, você pode criar uma live, um conteúdo. Olha quanta coisa, porque é um processo, tá? Você vai desbloqueando aos pouquinhos. Não queira desbloquear tudo de uma vez, que isso não vai dar certo. Vai pirar a cabeça e aí você vai realmente se perder de vez. Vai capotar o carro aí, tá? Então é devagar, é todo dia um pouquinho, mas sem parar. Eu sempre falo aqui no meu Instagram, nos stories, que a gente não pode parar, independente de como nós estamos, tá? Então vai que vai dar certo. E aí um sétimo ponto dentro da barreira das vozes interiores, nós temos a questão: não quero me expor para não revelar quem eu sou. Bom, aqui é um ponto tão importante porque eu fico pensando assim, imagina se Jesus tivesse vindo aqui na Terra e ele não tivesse feito a exposição. Quem seríamos nós? Não seríamos nada, nem estaríamos aqui, nem existiríamos, estaríamos totalmente perdidos. Então lembra assim, toda vez que você pensar em se expor, em contar algo da sua história, da sua vida, você lembra: se Jesus fez, quem sou eu para não fazer? Mas quando eu falo dessa exposição, não é essa exposição banalizada que nós encontramos no mundo, que muitas pessoas estão se expondo realmente com o seu corpo para poder ganhar seguidores, para poder realmente conquistar algo que é supérfluo, tá? Não, é a exposição de você trazer de fato a sua história, de você mostrar quem é você, de você contar um pouquinho da sua realidade, de você ser verdadeiro naquilo que você está passando. Seja bem-vinda, Eudina, seja bem-vinda. E aí o que vai acontecer? Essa pequena exposição, que ela começa também com um processo. Talvez você só precise colocar uma foto nova no seu perfil do Instagram, do seu WhatsApp. Um exemplo, tá? Eu comecei assim na época, não tinha nem foto aqui. Então eu comecei com uma foto, depois eu fui criando uma postagem, colocando uma frase, algum pensamento. Talvez a sua exposição seja a forma que você pensa. Aí você pode pensar assim, mas será que a forma que eu penso não é errada? Bom, você precisa testar, tá? Então tudo é teste.
Se eu estou numa fase de processo, eu vou testar algo. A partir disso, eu vou ver se deu certo ou não. Não deu certo, eu vou corrigir essa rota e vou continuar testando, né? E aí o que acontece? Eu vou estar colhendo resultados aos poucos, mas aqueles resultados que sempre vão estar vindo. Então, o importante é não parar, tá? Então, nós precisamos continuar. E aí, quanto mais eu vou avançando, quanto mais eu vou tirando as desculpas do meu cérebro, as objeções, quanto mais as vozes interiores quererem me barrar, eu vou estar, a partir da minha ação, bloqueando contra as vozes interiores e deixando as desculpas de lado, tá? Então são processos. Talvez você fale assim, nossa, mas eu tô com aquele pensamento que não vai dar certo. Nem arrisca, então. Mas você tem as opções, né? Eu sei que existem muitas dores, mas às vezes você fala assim, eu vou me desviar dessa dor. E de repente vem uma dor até maior. Então, se você tivesse trabalhado aquela dor pequena, ela não se alastraria, ela não aumentaria. Mas quando você não trabalha a sua dor, a sua limitação, ela vai expandindo, aumentando cada vez mais, porque você não trabalhou ali. É como se fosse uma cratera, ela começa pequenininha, mas se você não for ali, não consertar, não fizer um ajuste, ela vai abrindo cada vez mais, até se tornar um grande buraco. E nesse buraco você vai cair, e aí muitas vezes não vai ter alguém para te levantar naquele ponto, tá? Então começa aí a corrigir as pequenas coisas, coisas que já estão ruins, mas que podem ficar boas a partir da sua ação, do seu movimento, do seu start, tá? Então vamos agora para a nossa terceira barreira e uma das barreiras mais terríveis que nós temos, que são os bloqueios, tá? Isso acontece o tempo todo em nossa vida. Então eu vou falar sobre 7 bloqueios aqui que podem estar te impedindo de escrever o seu livro, de contar a sua história e que são grandes inimigos aí da escrita, tá? Então o primeiro é a necessidade de aprovação. Sim, muitas vezes nós fazemos coisas achando que talvez o outro não vai gostar. Então o que vai acontecer? Já desde a infância talvez você fazia coisas que hoje você não faz mais. Então você olha para você hoje e fala, eu nem me conheço. Parece que antes eu era mais divertida, parece que antes eu tinha mais ânimo. Hoje eu estou desanimada, estou cansada, triste, porque eu comecei a escutar tantas pessoas, eu comecei a agradar tantas pessoas que eu deixei aí realmente os meus objetivos, aquilo que eu queria de fato cumprir de lado. E aí que está o problema. Quanto mais você pensar nessa necessidade de ser aprovada por alguém, sendo que você já foi aprovada pelo Senhor que te trouxe até aqui. Por isso que eu escuto muitas pessoas falando que é improvável, eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque ninguém é improvável. Todas nós fomos passadas pelo fogo, provadas ali. Quando nós nascemos, já fomos aprovadas. Independente da nossa realidade, que aconteceu, nós temos que ressignificar tudo que nós vivemos e viver a partir de agora uma nova vida, tomar uma decisão. Eu não vivo por condição, mas por decisão, a partir daquilo que de fato, se o Senhor falou que eu sou capaz, não importa o que alguém vai falar para mim externamente que eu não sou capaz, eu sou sim. Então quem tem que decidir ser capaz é você. Eu não preciso ter todo o conhecimento do mundo, eu só preciso estar com Ele, aquele que é a sabedoria em pessoa, tá? Então pensa assim, eu não preciso da aprovação de ninguém, porque o Senhor, aquele que me guia, que me rege, já me aprovou. Eu só preciso trilhar, caminhar em direção e rumo aos meus objetivos, que vai me levar para Ele de volta, porque às vezes a pessoa pensa em criar um objetivo, mas que vai sair fora da rota de Deus. E aí as coisas começam a dar errado, porque não tem como nós andarmos sem a luz nos guiando. Quando nós tiramos a luz do centro, quando nós tiramos a luz à nossa frente, nós nos perdemos na escuridão. Essa escuridão ela começa a ficar tão grande que realmente a nossa visão fica limitada. E aí vem sim as objeções, as desculpas, os medos, os fracassos, tudo aquilo que as vozes também que vêm ali nos perturbando, seja de dia, de noite, de madrugada, às vezes você não consegue nem dormir de tantas vozes que te tem ali, tá? Então, a necessidade de aprovação, ela precisa ser trabalhada a partir do ponto que você vai começar a se expor, você vai entendendo que não é sobre você, mas é sobre uma causa, é sobre um chamado, é sobre aquilo que o Senhor te colocou como missão.
Pensa assim comigo, imagina o Senhor colocou uma missão nas suas mãos e você está arriando, e você está olhando para trás e fala, eu não dou conta. Eu acho que isso é um peso muito grande. Na verdade, todas nós temos um peso, uma carga, mas que nós suportamos, tá? Então, nunca vamos receber algo que não é, que a gente não consegue carregar. Pelo contrário, a gente consegue até mais. Mas o Senhor, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele entende também o nosso processo, a nossa fase. Ele observa cada ponto onde nós estamos errando e Ele está ali, sempre ali com a voz suave, baixa, nos falando. Vai por aqui, vai por ali. Sabe aquela intuição que você tem, que você às vezes despreza? Pois é, Deus está ali, falando com você, trazendo à tona aquilo que você precisa trabalhar. Tá? E, por exemplo, eu tenho o costume de fazer muitos desafios, crio muitos projetos, então eu sou insaciável, sempre estou buscando algo para fazer, eu nunca estou parada, mas eu sempre sinto aquela sensibilidade de Deus e eu falo, eu vou por aqui. Eu estou certa ou errada? Talvez eu não tenha aquela certeza total, mas eu estou ali me movimentando. Aí, de repente, naquele terceiro dia do desafio, eu vou entender porque eu comecei aquele desafio. Então, talvez você comece algo hoje sem entender por que está começando. Mas lá na frente, daqui um tempo, talvez daqui uma semana, 1 ano, 2 anos, daqui a 2 horas, você vai conseguir compreender por que você começou aquilo. Tá? Então, por isso que é importante você não parar, você não arriar, você não ficar colocando desculpas. Sabe aquele dia que você está exausta, mas exausta mesmo? Você consegue dar conta de mais um pouquinho. E aí, nesse ponto, você vai conseguir avançar. E aí você fala, nossa, se eu não tivesse entrado naquela live, eu não tinha pegado aquela chave. Tá? Seja bem-vinda, Juliana. E às vezes acontece isso. Talvez você nem queria entrar, mas você falou, deixa eu só dar uma olhadinha, né? Uma xeretadinha. Aí você entra e escuta algo que era de fato para você, era aquilo que você precisava para avançar mais um pouquinho. Não queira avançar rápido. Eu sempre falo aqui, não é sobre velocidade, é sobre ritmo. É todos os dias um pouquinho. Sabe quando você começa a treinar numa academia, quando você começa a fazer um curso, você precisa estar ali presente, né? Seja todo dia ou três vezes por semana, mas nunca perder. Por exemplo, eu sempre falo também de lives, palestras, participe sempre ao vivo, tá? Porque quando você está no ao vivo, você entra de fato naquele processo, você entra no flow que está acontecendo ali e depois que acabou, você nem percebeu que passou 2 horas, 3 horas, 30 minutos. Mas quando você olha algo que já está gravado, não estou falando que isso é ruim, mas também você pode assistir depois se você se programar bem, mas muitas vezes você vai olhar o tempo daquela live, o tempo daquela palestra, e aí você vai começar, é muito tempo, não vou ficar 30 minutos aqui. Aí você olha pro lado e aí tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, você fica 2 horas ali navegando na internet, rolando o feed, e aí passou o seu dia todo e por conta de 30 minutos, que era uma aula que podia transformar a sua vida, você deixou de lado. Então, por isso que a priorização, quando eu falei para vocês lá, na primeira barreira das objeções que nós falamos sobre não tenho tempo, é importante já começar a planejar no seu dia. Até caiu aqui meu planner, mas depois eu mostro para vocês. Tem um planner que nós podemos também seguir para a gente acompanhar nosso dia a dia, estar ali todos os dias olhando o que eu tenho para fazer hoje. Programa ali a sua semana, para que a sua semana não fique perdida. E depois você fala assim, nossa, eu podia ter feito isso, aquilo. Né? Às vezes, você acordando um pouco mais cedo, você consegue desenvolver mais coisas. Tá? Então, precisamos nos organizar. Organizar a nossa mente para que o que está interno venha para fora e também a parte externa esteja organizada, certo? Vamos para o nosso segundo bloqueio, que é a escassez. Sim, nós muitas vezes estamos parados na escassez, seja de recursos, seja escassez muitas vezes para nós, né? Às vezes a gente deixa de ter algo porque fala, eu não vou ter isso aqui, ou fica economizando demais, economizando tempo às vezes. Eu podia muito bem fazer aquele curso, mas não vou fazer, porque eu não tenho tempo. Já começa com a escassez aí. Então a escassez, ela assim é um monte de camadas. Então você vai liberando aos pouquinhos, né? Também não tem como desfazer de uma vez só, tá? Então, todas as vezes que nós deixamos de fazer algo ou não fazemos algo porque vamos perder um outro algo, estamos sendo muito escassos aí na nossa vida, tá? Presta bem atenção
quais são os bloqueios, já vai anotando aí no seu caderno, identificando o que de fato está te atrapalhando. É a necessidade de aprovação? É a escassez? É o medo de perder algo? O medo de faltar algo? Às vezes você pensa assim, eu vou fazer meu projeto, mas depois eu não vou ter dinheiro para poder continuar esse projeto, ou eu vou lá no final, eu não vou conseguir comprar livros para vender, eu não vou conseguir fazer um lançamento, olha só. Então você já pensa em tantas perdas, né? Então vai fazendo, Deus vai providenciar, né? Você faz a sua mentalização, mas também tem a ação. Você vai agir com a mentalização. E aí o que acontece? Não tem como você ficar sem aquilo. Quanto mais, por exemplo, se eu ficar um mês sem fazer live, eu vou passar mal. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para entregar que eu tenho que entregar. Então eu vou entregando, vou liberando e vou recebendo mais. Se eu não entregar o conteúdo por medo, né, ou por escassez de achar que eu vou ficar sem conteúdo, ou que alguém vai copiar o meu conteúdo, eu não vou fazer live nunca, né? Então a escassez também está aí, escassez mesmo de fazer uma live, né? Então, o que vão falar, o que vão pegar meu conteúdo? Não, gente, você precisa fazer, sim, liberar. Quanto mais eu libero, quanto mais eu transbordo, mais eu tenho, eu não fico sem, eu tenho só aumento, né? Então aquilo vai ficando abundante na minha vida. Tá? Vamos para o nosso terceiro bloqueio. Bloqueio de criatividade. Sim, a criatividade ela precisa ser exercitada, tá? Às vezes você fala assim, claro, muitas pessoas passaram na infância por esses bloqueios, seja aí por um julgamento de um professor, de um pai, de uma mãe que falou algo que você, né, estava ali naquele processo desenvolvendo a sua criatividade, pensando, e de repente alguém falou algo que te travou. Tá? Então, o que eu preciso fazer para destravar? Buscar esses recursos que eu falei de entender quais são as desculpas, entender quais são as vozes e começar devagar, entrar numa mentoria, num curso, assistir uma aula. E aí, o que vai acontecer? Fala pra mim se travou, vocês me falam aqui, tá? Deu uma pequena piscada aqui, mas vamos continuar. Então, o bloqueio da criatividade eu preciso desenvolver. Então, eu tenho que parar de ouvir essas vozes e me lançar. Por exemplo, pesquisas. Quantas vezes por dia você faz uma pesquisa? Às vezes você precisou ouvir de alguém numa live sobre um conteúdo, um tema, uma palavra, um vocabulário, para poder entender aquilo. Mas você tem hoje condições muito práticas de ir lá no Google, pesquisar, entender o que é essa palavra, até mesmo para entender o significado do seu nome. Quando você entende o significado do seu nome, você vai entender uma boa parte do seu chamado, tá? Então é importante que você busque isso, entender essas coisas, vai clarear a sua mente e vai fazer com que você entenda aonde é que você tem que chegar. Talvez você fale assim, agora eu entendi porque eu passei por aquela dificuldade, por aquele bloqueio grande, porque isso é o meu chamado, eu preciso destravar pessoas nesse ponto. Por exemplo, se você aí passou por muita escassez, é porque você vai ajudar pessoas a aprender a ser abundantes, a aprender realmente aí a ser ricas e ricos, porque muitas vezes você fala assim, nossa, eu nasci numa família que era muito pobre, era muito escassa, era muito improdutiva. Então você vai começar a treinar pessoas para ser produtiva, porque você não aceitou aquela condição. Então, olha só que interessante. Por exemplo, eu tive muito bloqueio na minha comunicação. E aí, até o ponto que eu fiz o meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, que está aqui atrás, vocês conseguem ver também, foi o momento que eu decidi a começar a falar e tirar aquela necessidade de aprovação que me impedia. Então, eu comecei a desbloquear a necessidade de aprovação, a exposição, destravei para a escrita, comecei a ensinar, trouxe para as lives, comecei a ensinar, comecei a transbordar, todo dia um pouquinho. Então, eu fui, seja bem-vinda, Simone. Então, obrigada, Sara, que tá normal aí, né? Aí eu comecei a ir destravando aos pouquinhos, então são muitos bloqueios, mas pega aquele que você sabe que tá te barrando mesmo e toca o terror nele, como o nosso mentor Pablo Marçal fala. Por quê? Porque você precisa trabalhar individualizado, senão você vai querer destravar tudo de uma vez e aí vai ficar difícil. Seja bem-vinda, Osana. Então, vamos aí mexer aí nessa criatividade, tá? Então, a criatividade precisa ser mexida mesmo, você precisa avançar. Começando a escrever, começando a transbordar, fazendo um desafio, se lançando, ajudando mais pessoas. Quanto mais você ajuda pessoas, mais você se ajuda. É impressionante. Porque o transbordo, ele tá aí, né?
Quando você transborda, você recebe muito mais do que você tinha antes. Então você vai estar cheia e ao mesmo tempo esvaziando, porque você vai fazer como se fosse um ciclo. Então você entrega e recebe, e você nunca fica sem, ou seja, não se preocupa então com a escassez. Por exemplo, conteúdos. Eu sempre crio conteúdos aqui aleatórios, eu venho, trago um conteúdo para vocês, e aí, por esses dias eu fiz pela primeira vez uma pequena modelagem das minhas lives, né? Então, eu fiz 47 pontos, ou melhor, 47 temas das próximas minhas lives, mas sempre eu faço live assim, com muita intuitividade. E aí eu falei, eu vou fazer uma escolha hoje de qual live vou fazer. E aí surgiu esse tema, os inimigos da escrita, mas já estava no papel esse tema. Ou seja, eu já fiz uma pequena preparação. Então eu não preciso me preocupar daqui às próximas 46 lives, eu já tenho temas para isso. Mas eu não posso estar limitada a somente esses temas. Pode ser que no meio do percurso surjam temas novos, porque é a fase que eu vou estar vivendo. Eu estou dentro de uma mentoria, estou dentro de uma live, estou dentro de um curso, estou me capacitando, eu vou estar produzindo conteúdos na minha mente e vou estar sendo criativa, liberando mesmo aí, destravando esse bloqueio da criatividade, porque eu vou estar em ação, movimento. E aí veio esse tema dos inimigos da escrita. Espero que vocês estejam gostando, tem muito mais pra gente aí, que eu vou terminar aqui os bloqueios e vou começar nas 11 soluções de cada coisa. Então vai ser muito legal, então anote o que você puder e já vai colocando aí o que você precisa resolver, tá? Porque a partir da live, que é um start, é uma abrida de mente, aquela abrida de fronteira, sabe? Aquele mar que se abre e você vê assim uma saída, que você vê um norte. Começa a anotar o que eu preciso resolver hoje, o que eu preciso resolver amanhã, quanto tempo eu vou levar para eu resolver essa situação que eu estou vivendo, que está me limitando, tá? Então vamos lá. O próximo bloqueio, que é um dos piores mesmo, e eu identifico em muitas pessoas, que é o perfeccionismo. Então o nosso quarto bloqueio, dentro da terceira barreira é o perfeccionismo. Quantas pessoas estão travadas por conta disso? E é terrível. Eu já tive muito isso. Não sabia que era um defeito, né? De acordo com o livro do Pablo Marçal, do Pior Ano da Sua Vida, ele fala que por muito tempo estava sendo perfeccionista, achando que era uma qualidade e era um defeito. Tá? Então, não estou falando a questão aqui de você produzir coisas boas, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu sou perfeccionista, mas eu estou produzindo coisas boas. Então, por exemplo, às vezes você está sendo tão perfeccionista que aquilo não está te deixando avançar. Então, por exemplo, eu começo a colocar limitações. Ah, o meu texto não está bom. O meu texto está com muitos erros. Ou, por exemplo, poderia ser melhor. Então, quanto mais você fica travando no perfeccionismo, que eu considero um dos bloqueios piores em relação à escrita e também à vida. Seja bem-vindo, Rui. E aí você começa, na verdade, a se travar, a se limitar. Então, esse bloqueio, inclusive, nós encontramos muito nos profissionais que, sim, têm a sua faculdade de letras, têm a sua faculdade de pedagogia, porque ela foi tão embasada em regras, em teorias, que ela começa a travar. Então, ela fala assim, não está bom. E aí ela manda para um revisor, para outro revisor, e volta para ela de novo, e não tá bom. E aí ela vai se preocupando com isso. E é isso que acontece, vai travando todo o sistema. É como se fosse, por exemplo, o seu corpo, ele está em movimento agora. Mas se você trancar suas narinas, você vai ficar sem ar, já vai te limitar. E você fechar a boca, você já vai começar a ter limitações aí no seu corpo, né? Você vai começar a já ficar um pouco mais vermelho aí e vai ficando, travando tudo, tá? Então, por exemplo, ao mesmo tempo, quando a pessoa se machuca, ela começa a ter um pequeno vazamento de sangue, né? Aquele sangue que começa a correr. E aí você já começa a sentir aquela dor, e já começa a te bater aquela preocupação. E aí aquilo que você estava pensando antes, que talvez era a escrita do seu livro, já fique de lado. E aí você começa a desvalorizar também o seu conteúdo. Então o perfeccionismo, ele está incutido em vários pontos da nossa vida. Então o que nós precisamos fazer também dentro do livro do Pior Ano da Sua Vida, onde nós também estamos lendo dentro do Desafio Verde Propósitos, que também fazemos lá a leitura bíblica. Lá também ele fala que o perfeccionismo, né, o Pablo Marçal nos diz que nós precisamos fazer, corrigir e depois adaptar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma primeira live
eu vou arriscar fazer a primeira live, independente se eu tenho iluminação, independente se eu tenho um melhor celular ou não, tá? Então eu vou fazer a primeira live. Feita a primeira live, eu vou fazer umas correções. Bom, na próxima live eu vou colocar uma iluminação, vou colocar um fundo melhor, eu vou colocar aqui um tema fixado para quem chegar já entenda o que nós estamos conversando. Então você vai corrigindo e depois você vai adaptando, tá? Então, por exemplo, qual que é a minha realidade de hoje? Eu tenho um espaço específico para fazer lives? Eu tenho um ambiente legal? Não tenho? Qual o melhor local para fazer isso? Então você vai adaptando. Mesma coisa o seu livro, tá? Então talvez o seu livro, o seu primeiro não fique tão bom, mas você fez o seu melhor, tá? É a mesma coisa você pode pensar também em relação à sua família. Talvez a sua família não te deu aquilo que você precisava, que hoje você enxerga que precisava, mas eles deram o melhor que podiam. Então você faz uma ressignificação dos fatos e você faz diferente. Então você corrige a rota, você adapta para que os seus filhos, as suas próximas gerações não passem por aquilo. Então, o perfeccionismo ele está incutido em todas as áreas. E hoje, especificamente, estamos falando da escrita, tá? Então, observa aí se o que está te travando não é esse bloqueio. Muitas pessoas estão aí. Eu falo porque existem muitos que têm livros, já está escrito, já está tudo certinho. Mas ela não publicou porque ela acha que ainda não está bom. Tá? Então, vamos lá, barrar, né? Em vez de esse bloqueio nos barrar, vamos barrar esse bloqueio na nossa vida para que a gente avance muito mais rápido, tá? E o próximo bloqueio aí também, que é o número 5, é a vitimização. Muitas pessoas, muitas vezes, culpam os outros porque talvez ela não consiga escrever o livro dela, ou fiquem também falando aí, né? A questão da vitimização também está muito ligada ao orgulho, né? Então o orgulho muitas vezes nos barra também, e é essa questão, né? Ai, será que isso vai estar bom? Será que não vai estar? Então existem muitos pensamentos, segundo a nossa segunda barreira que nós falamos aqui, foi sim as vozes interiores, tá? Então, dentro da vitimização, muitas vezes você está se deparando com situações assim, mas meu conteúdo não tá muito bom, ou poderia ser melhor. Seja bem-vinda, Lili querida. Então, não adianta a gente ficar se vitimizando. Nós precisamos aí realmente fazer acontecer, colocar a nossa história para rodar, tá? E não deixar com que as pessoas venham muitas vezes falar que aquilo não é bom, não faz sentido sim, tá? Então, por exemplo, se você pegar essa questão que eu falei do perfeccionismo, que você vai fazer, corrigir e adaptar, essa vitimização não vai ter nem espaço na sua vida. Então, você não vai ficar ali colocando desculpas, ou mesmo culpando o outro por aquilo, porque aquilo que você queria muito não aconteceu, tá? Então, esse é um dos bloqueios também que são terríveis, né? Então, precisamos aí observar quais são as minhas desculpas, o que eu estou criando na minha mente que está me impedindo de ter aquilo que eu sempre quis, mas que está ficando cada vez mais demorado, tá? E um sexto bloqueio aqui também é a insegurança. Essa insegurança, ela sempre vai nos nortear também em alguns pontos. E aí você vai ficar parado também. Será que eu não vou fazer uma live porque eu estou muito insegura? Não estou pronta para fazer uma live. Eu não estou pronta para contar a minha história. Tá? Então é uma insegurança que muitas vezes vem também ali da nossa infância, de bloqueios que nós tivemos até, a gente aprende também com o Pablo, que a insegurança muitas vezes vem da parte da mãe, né? Que às vezes você não teve uma proteção lá na infância e isso trouxe sim essa insegurança para você. Então o que eu preciso fazer? Bom, eu penso assim comigo, se você colocar como meta alguns objetivos aí também, eu não consigo falar, então você vai começar a fazer o quê? Falar. Eu não consigo escrever, você vai começar a escrever, tá? Porque daí a insegurança vai ficando mais fraca. Então você vai enfraquecendo a insegurança e vai fortalecendo aí a sua capacidade, esses projetos que estão realmente travados, tá? Então a insegurança, ela vai existir em alguns pontos, mas você é que vai fortalecer ela ou enfraquecer ela, tá? Então observa no que realmente você tem insegurança, tá? Seja para falar, para comunicar, para escrever. Talvez a pessoa não consegue nem entrar, por exemplo, eu sei que tem familiares muitas vezes que não conseguem entrar nem no estabelecimento público, né? Ela tem dificuldades para falar com alguém, com alguma autoridade, porque às vezes tem aquela sensação, né? Aquela pessoa sabe mais do que eu, então eu não vou nem abrir a boca por medo de errar, então vai bater essa insegurança também. Isso é só um exemplo, tá? Mas existem muitos exemplos que nos trazem à tona essa questão da insegurança.
Outra também, que é a número 7, pra gente encerrar essa terceira barreira, é a procrastinação. A procrastinação é a lata da nossa alma, como nós aprendemos também com o Pablo Marçal. Então ela vai estar o tempo todo sabotando o seu chamado. Por exemplo, se você quer fazer um evento, você vai ficar procrastinando, protelando, ou seja, esticando para mais à frente, para não finalizar aquilo, para não concluir aquele projeto, para não fazer aquela palestra, para não fazer aquela live, para não escrever aquele livro, para não falar com alguém de autoridade, para não começar nada, tá? Então a procrastinação é uma coisa que nós precisamos, inclusive vai ter lives mais à frente que eu quero trazer mais a fundo sobre esse assunto para vocês, tá? É algo que vai realmente deixando de lado aquilo que é mais importante para nós, né? Então, se a sua história não é importante para você, de fato a procrastinação vai abraçar nisso e vai fazer com que você não avance, tá? Então, observe, desses 7 bloqueios aí, quais deles mais estão realmente te travando, te bloqueando, tá? Então, pega um deles, tá? Não queira pegar todos de uma vez só, porque é um processo. Talvez você fale assim pra mim, mas eu queria já desbloquear de uma vez, não dá certo. Então pega aí, estamos quase finalizando o mês de maio, né? Mês aí das mães. Pega até dezembro. Coloca de 1 a 2 bloqueios por mês para você desbloquear e vai buscando conteúdos, lives que falam sobre isso. O que eu posso realmente, como que eu posso fazer para diminuir isso, para pelo menos evitar esse bloqueio, tá? E vai avançando, tá? Vamos precisar sempre de pessoas. Talvez você fale assim, mas eu não gosto de falar com aquela pessoa. Talvez você saiba que alguém vai te ajudar e você evita até de conversar com aquela pessoa. Então vai lá, conversa, pesquisa. Oi, Ione, seja bem-vinda. Tá? Vai, corre atrás e um a um. Tá? Até uma vez eu tava na palestra lá em Alphaville, na plataforma internacional, e eu falei. Foi na formatura, né, da Ana Lucchini, né, das mulheres maduras e femininas, que eu falei. Nós precisamos caçar nossos bloqueios. Caçar. Por quê? Quanto mais você caça eles, mais eles vão ficar enfraquecidos e vão diminuindo. Aí você pode me falar, mas eu vou conseguir eliminar todos os bloqueios? Não. Sempre vai existir um. E quando não existir um, algum vai aparecer. Por quê? Porque sempre vai existir coisas para nos barrar, tá? Porque são obstáculos, são desafios. Mas a nossa vida realmente ela é picos e vales. Então não adianta você falar, eu vou ficar zerada aí de todos os bloqueios. É impossível, tá? Porque as dificuldades estão aí. Nós não temos controle sobre nada, na verdade. Tá? Aquele que tem controle sobre tudo é Deus. Ele sabe do que nós somos capazes, e então você vai começar a olhar para Ele, apontar os seus olhos para Ele, os seus projetos para Ele, entregar tudo para Ele. E aí você vai começar a observar por onde eu tenho que começar, tá? Então talvez você só precise começar a falar mesmo, tá? Contar um pouquinho de você e explicar para alguém aí do seu lado. Olha, estou vivendo essa situação, e pedir ajuda, tá? A ajuda, muitas vezes, ela está ali até para pedir ajuda, você tem bloqueio, tá? Então, vamos agora, espero que vocês estejam anotando, vamos agora falar aí para que a gente pra gente começar a iniciativa, né? Então, os nossos passos que vão nos tirar dessas condições, tá? Então, são 11 passos para você ter como solução aí dessas 3 barreiras. A primeira barreira que nós falamos, que são 7 em cada uma delas, as objeções, a segunda são as vozes interiores, a terceira são os bloqueios, tá? Então vamos resolver cada um desses impedimentos que nos travam. Vamos começar com o primeiro aí, acreditar na sua mensagem, na sua história, na sua vida, tá? Então coloque aí na frente aí da sua anotação. Eu acredito na minha mensagem. Eu acredito na minha história, então por isso eu vou começar a escrever. O segundo é tomar a decisão de se expor. Sim, você vai precisar expor, para que você revele os seus conteúdos internos. Se eu revelar os meus conteúdos internos, quem está de fora vai entender a minha realidade. Sabe quando você fala aquela frase assim, ninguém me entende? Não entende mesmo, porque você não falou para a pessoa que você está vivendo. Você não falou para o outro que você está passando por aquilo. Talvez seja uma depressão escondida. Talvez você nem saiba que está depressivo aí, mas você está. Por quê? É algo que está te impedindo de avançar. Então, às vezes a pessoa está vivendo tão automático, né? Estamos trabalhando aí no grupo Mulheres Transformadas, a questão de nós alcançarmos o nosso potencial através do livro da Ana Lucchini, né? Que fala sobre feminilidade, também minha mentora nesse assunto. Estamos lá falando sobre isso, né? Para que a gente aí
se exponha, para que a gente libere os nossos conteúdos internos, para que a gente se conheça. A partir do meu conhecimento interno, eu vou saber a minha identidade, eu vou desbloquear também as coisas que estão me limitando, eu vou encontrar o meu propósito, que na verdade é o propósito que te encontra, mas o propósito ele só vai te encontrar caminhando. Se você estiver parado num ponto e o propósito já passou, é como se fosse um ônibus, né? Que você vai até o ponto do ônibus, só que você chegou atrasado, então você perdeu aquele ônibus naquele exato horário. Então você vai ter que esperar o próximo ônibus para que você realmente pegue e vá até o seu destino, até o ponto que você se programou a ir. Tá? Então essa decisão de se expor, de revelar o seu conteúdo interno, vai fazer total diferença. Talvez hoje você começou a escrever o seu livro e você não está vendo nada de diferente. Espera, tem paciência que vai acontecer. No momento certo, aquilo que você mais espera vai acontecer, tá? E aí o terceiro ponto é começar a escrever o que vem à mente. O que está vindo na sua mente aí? Você vai começar a escrever por quê? Vai ser como um diagnóstico, tá? Para que você vai ser espontâneo, mas que precisa sair, tá? Não tem como eu conhecer algo que está escondido, que está não revelado. Tá? Esse é o nosso terceiro ponto. O quarto ponto é você identificar quais são as suas dificuldades e elas vão aparecendo aí durante esse processo, tá? Esse processo que você vai fazendo essa investigação, essa autoavaliação. Então vai anotando tudo para que você resolva uma a uma, tá? Nunca queira resolver tudo de uma vez. Se você tomar todos os medicamentos de uma vez só, você vai sim acabar com a sua vida, tá? Então você precisa todos os dias um pouquinho, todos os dias se tratando, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, estou trazendo aqui essa questão da iniciativa, esses 11 passos e soluções para que você destrave aí essas barreiras, tá? E é todo dia um pouquinho. Seja bem-vinda, Mi. Tá? Então, todos os dias você vai encontrar essas coisas que estão te barrando, tá? Então, no quarto ponto da nossa solução é identificar quais dificuldades apareceram ao longo do processo. Então, se eu estou caminhando, se eu estou evoluindo, se eu estou, de fato, trazendo à tona os meus conteúdos internos, eu vou conseguir identificar. Eu não consigo identificar algo que está escondido, então eu preciso revelar, tá? No quinto ponto é estudar. Estude todos os pontos abordados no que você já escreveu. Nossa, a Dani falou de um bloqueio, mas eu nunca ouvi falar dele, vou pesquisar sobre ele. A partir dessa pesquisa, você vai se conhecer melhor, você vai começar a analisar. Ah, eu preciso trabalhar nisso aqui. Eu não sabia que o que eu estava fazendo estava errado, ou estava me barrando, me travando, tá? Então, estudar esses pontos que você abordou na sua escrita vai fazer com que você avance e vai ser aí como medicamento mesmo. Esse medicamento que você vai tomar todo dia um pouquinho e todo dia vai ter uma melhora, tá? Não tem como você tomar o medicamento e ficar pior. Tá? A não ser que você esteja tomando o medicamento errado ou da forma errada e nos horários totalmente desregulados, tá? Então, no sexto passo, buscar a ajuda de um mentor. Sempre vai existir pessoas. Lembra que eu falei? Às vezes você fala assim, nossa, eu preciso resolver esse problema, mas eu vou resolver com os números. Com uma calculadora eu resolvo. Mas não vai dar certo. Você vai ter que precisar de pessoas no processo, tá? Então, buscar um mentor para te guiar aí na sua caminhada, para que você perceba que caminho você está e para que você encontre uma saída e vá destravando, tá? Porque quem olha de fora enxerga melhor. Às vezes você está olhando sozinho, sozinha, e você não está enxergando, tá? Então, às vezes você entrar em contato com outro cérebro, com outra pessoa, ela vai mostrar para você alguma coisa que você realmente não enxergava antes, tá? O sétimo passo é investir mais tempo com a sua história, tá? Para que você também tenha aí, chegue até um determinado ponto, aquele alvo, aquele objetivo. Aí você fala assim, mas eu não sei ainda qual é o meu alvo, não sei ainda qual é o meu objetivo, tá? Mas você precisa de tempo para isso, descobrir. E como que nós temos mais tempo? Programando, planejando, para que a gente não fique perdido no processo, tá? Então vamos investir um pouquinho mais de tempo aquilo que é importante para nós, que é a nossa vida, a nossa história. No oitavo ponto, já estamos quase chegando ao final, tá? Espero que você fique comigo até o final. Ainda dá tempo de você compartilhar essa live. Fala lá que nós estamos falando aí de algumas travas, bloqueios, dos inimigos da escrita, tá? E para que você resolva o mais rápido possível. Quanto mais você resolver coisas,
mas você vai ter soluções, e essas são as 11 soluções para destravarmos aí alguns bloqueios, tá? Então, no nosso 8º passo aqui é não desanimar no meio da jornada. Não desanimar. Porque a jornada é longa. Sim, ela é muito longa, tá? E faz parte de um processo necessário. Então, por exemplo, não tem como eu avançar um nível se eu não passei pelo nível anterior, tá? Então, eu preciso passar por aquilo, eu preciso vivenciar. E aí, por exemplo, eu passei pela experiência, não foi tão boa, eu vou ressignificando, tá? Eu não preciso ter que ficar o ano inteiro vivendo dores e dores, dificuldades e dificuldades, para eu só ressignificar lá no final. Eu posso ir trabalhando as minhas dores, ressignificando, avançando, escrevendo meu livro, trabalhando um transbordo, ajudando mais pessoas, desenvolvendo projetos, e aquilo vai acontecendo, né? A minha mentora Ana Luchini sempre fala, é você trocar a roda do carro, né, o pneu do carro com o carro andando, é isso mesmo. Então você não vai esperar o carro parar, né, ou seja, o carro precisar de manutenção, para que você de fato faça ali uma troca, tá? Então vai já consertando esses probleminhas no meio do caminho, durante o processo, tá? Porque aí vai acelerar no sentido de você ter um ritmo. Não estamos falando aqui de velocidade, mas de ritmo, tá? O 9º passo é persistir para sempre avançar. Persistir, porque aí o que acontece? Você não vai parar, tá? E se você parar, você vai perceber que aquele seu conteúdo também ficou parado, tá? Então persistir para sempre avançar. E se você for parar, pare naquele momento que o seu conteúdo todo foi liberado. Dani, mas como assim? Eu tenho muito conteúdo ainda. Então, mas até aquele ponto você liberou e já você pode dar uma pequena parada para você refletir tudo que você viveu até ali, tá? E aí o 10º passo é você estabelecer um prazo, uma data, pelo menos para ter uma noção, porque nada é certo na vida, né? Às vezes você marca, claro, você vai ter um compromisso, uma data, alguma coisa você marcou, e aí você vai percorrer aquela data, tá? Não deixar para fazer tudo no final, para não se desesperar, não ficar acumulado. Mas ter uma data para você pelo menos ter uma noção, enxergar até que ponto você vai e até quando você vai. Mas aí vem a questão, ter paciência, porque a escrita, gente, a escrita é uma construção. Não tem como você escrever um negócio de um dia para a noite, a não ser que você coloque muita pressão e você tire todas as outras coisas aí de pauta e você só coloque isso como prioridade. Só que aí tem alguns percursos, tem alguns obstáculos no meio do caminho e que nós muitas vezes não contabilizamos, né? Então precisamos pensar nisso também. A paciência, ela vai nos nortear nesse processo e a escrita, sim, ela é uma construção. Seja bem-vindo, Eduardo. A escrita ela é uma construção, não é do dia para a noite. Então, por exemplo, se eu ficar 2 meses sem escrever nada, eu vou estar evitando de ter um livro, por exemplo. Mas se eu começar a escrever a partir dessa live, a partir das dicas que foram lançadas aqui, os passos e também identificando os bloqueios, eu vou conseguir avançar e daqui 1 mês eu estarei com o meu livro em mãos. Mas esse livro em mãos não é aquele livro que vai estar já prontinho para venda, por exemplo, mas é o seu manuscrito, aquela primeira parte, aquele seu conteúdo que precisava sair, tá? Então, começar a escrever a partir de hoje. Então, tudo isso vai demandar tempo, é um processo de cura, tá? Então, não tem como existir a cura de uma hora para outra, a não ser que seja um milagre, tá? Existem muitos milagres que nós vivenciamos, mas a cura também, quando falamos da questão de milagre, já é uma cura que já estava acontecendo. Ela existiu dentro de um processo e até chegar naquele ponto, a cura de fato foi estabelecida, efetiva. Tá? Então, se eu pensar que a minha escrita é uma construção, eu vou construir todos os dias. Lembra, por exemplo, assim, você pega uma casa, ela está toda construída. Vai passar uma semana, vai ter alguma coisinha para resolver lá, né? Alguma manutenção para fazer. Sempre tem, porque a casa ela está exposta, seja ao sol, à chuva, ao vento, tá? Então ela não vai estar paradinha total, sem nada ali movimentando. Até a casa que é física, que está ali paradinha, né? Ela vai também ter alguns movimentos externos que também vão fazer com que ela precise de uma manutenção, precise de uma ajuda, de um cuidado extra,
tá certo? Vamos aí para o nosso último passo da solução para destravarmos essas 3 barreiras e encontrarmos esses inimigos da escrita que estão nos limitando. No passo 11, assim que você chegar no seu objetivo, você vai investir nele com a sua energia, com o seu dinheiro, com os seus recursos. Por quê? Você não quer concluir o seu projeto? Então você vai precisar também semear, tá? Então, não abandonar o que já foi construído até aqui. Você já viu várias casas e prédios que começaram muito bom, com projetos gigantes, bem programadinho, com muitas pessoas trabalhando, de repente abandonou o projeto e aí ficou aquela construção abandonada? Se aquela construção tivesse sido concluída, muitas pessoas poderiam estar morando lá, estar ali circulando naquele ambiente. Como a construção foi abandonada, deixada de lado, o matagal foi envolvendo ela, as sujeiras, as ventanias, a chuva foi ali deixando ela totalmente escura, danificada. Então a construção foi ficando no deserto, foi ficando totalmente abandonada, sem vida, tá? Porque não tem ninguém ali, ninguém quer chegar perto do lugar que está terrível, tá? Então olha só o que o abandono faz muitas vezes. E aí eu pergunto para você numa pequena analogia, como está a sua história? Ela está abandonada ou ela está sendo trabalhada? Tá? Então não abandone a sua história, que se você abandonar a sua história, muitas pessoas vão pagar esse preço de não ter passado pela cura que você poderia ter passado e adiantado para elas algo que elas estão esperando há anos. Tá? Então é um avanço muito grande que nós precisamos aí ter em relação a escrever, tá? E aí vamos aqui quase finalizando a nossa live. É preciso que você semeie, tá? Então a sua semente lançada, ela vai germinar, produzir muitos frutos e você não vai deixar sua semente secar, isso mesmo, sem você cuidar dela, tá? Sem desprezar ela, sem regar. Então você vai cuidar muito bem da sua semente, você vai germinar, você vai fazer com que ela germine, né? E ela vai sendo produzida, produzindo frutos. Esses frutos podem ser pequenos, grandes, médios, mas vão ser frutos. E esses frutos vão gerar novas sementes que você vai continuar lançando num processo, um ciclo infinito, tá? Então você, agora é uma chamadinha de atenção. Você é totalmente responsável pela sua história, isso mesmo. A sua história é a sua responsabilidade. Não queira fugir da sua história, tá? Então, não culpe ninguém. Lembra que eu falei do bloqueio da vitimização? Não fique culpando o outro porque a sua história não está ainda transformando vidas, né? Mas primeiro ela precisa transformar você. A primeira transformação de vida que acontece na hora que você escreve um livro é no próprio autor, na própria pessoa que está extraindo. Então, você passa pelo processo. Não queira pegar algo artificial ou até mesmo escrever algo da sua vida que não é real. A sua vida é real, então coloque realmente realidade na sua vida. Traga aí de fato aquilo que você vê. Um exemplo que eu posso contar aqui pra vocês é que eu achava que eu não conseguia escrever livros também, mas na verdade eu nem sabia que eu poderia. Então eu não tinha o conhecimento. A partir do ponto que eu trouxe, né, a minha consciência, ouvindo pessoas que falavam pra mim que eu podia escrever, o meu primeiro livro saiu, né? Então o escritor particular de Deus veio à tona, apareceu e ele fez assim pra mim: vai, agora você vai fazer uma live, vai lançar ele. Então eu fui lançar o meu livro foi lançado, aí eu comecei a fazer lives, comecei a fazer aulas, comecei a fazer mentorias, comecei a ter alunos, comecei a produzir produtos, e assim foi. Até que eu recebi um convite para participar do livro de coautoria com 53 escritores, o chamado. Fui lá, fiz o meu capítulo, liberei. 2 meses depois foi lançado nosso livro, mais um livro, livro número 2. Aí eu fui me lançando a desafios, criando mentorias, comecei a mentorar mulheres, comecei a desenvolver produtos de novo. Comecei a entrar em mentorias que faziam sentido para minha vida, comecei a movimentar. Aí surgiu o meu próximo projeto, Mulheres Transformadas para Reinar, comigo, né? São 15 mulheres que foram transformadas aí para contar as suas histórias, 15 histórias em um único livro, né? Mulheres Transformadas para Reinar, histórias conectadas por um movimento. Esse movimento é o meu grupo Mulheres Transformadas, que começou ali a gerar muitos frutos. Começamos a fazer palestras, criar esse movimento. Inclusive, já deixo o convite para você, mulher que está passando aqui, entra lá no link da minha bio, no grupo Mulheres Transformadas, que amanhã
dia 22 de maio, nós teremos lá uma palestra, onde estaremos falando sobre a jornada do amor. A jornada do perfeito amor, alguma coisa assim, tá? Depois vocês confirmam lá. Mas entra lá no grupo para vocês participarem do amor próprio, se eu não me engano, tá? Então, participa lá desse movimento, entra nesse grupo, começa também a exercitar. Lá também estou desafiando as mulheres. Fizemos um desafio de 7 dias para despertar a nossa feminilidade, né? E agora estamos lá trabalhando o livro da minha mentora, Ana Lucchini, Desperte Todo o Seu Potencial, que é o nosso desafio de 14 dias, porque tem 14 capítulos. Então, o que nós estamos fazendo? Não estamos paradas. Estamos, ao mesmo tempo, lendo o livro, e cada capítulo daqui é um dia do desafio. Então, eu também mando áudios lá, vou ver se eu mando também um videozinho pra vocês lá, tá? E ali o que acontece? Estou desafiando vocês com tarefas. Para quê? Para que vocês avancem. Não fiquem paradas. E a partir disso, vocês encontrem sentido na vida, identidade, propósito e comecem a escrever. Porque se eu começo a escrever, eu começo a me entender. Se eu começo a me entender, eu começo a entender o outro. Se eu começo a entender o outro, eu vou entender porque eu estou aqui na Terra. Se eu entendo porque eu estou aqui na Terra, eu não vou fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo atualmente, que são muitas vezes regressões. Então, se eu entendo o que eu vou fazer aqui na Terra, eu não vou ficar mais naquele ciclozinho de rato. Eu vou sim acordar de maneira diferente, eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para a vida do outro, eu vou agradecer, eu vou viver de maneira exemplar. Eu vou viver com a plenitude que eu preciso viver. Então eu não vou mais ficar me limitando a pensamentos errados, eu não vou ficar caindo em conversinhas, em falácias, eu não vou perder mais tempo com televisão, com notícias, com novelas, com porcarias que estão aí lançadas na internet. Olha quanta coisa, então eu vou progredindo, eu não vou ficar estacionada na vida. Tá? Então eu também vou cuidar melhor do meu tempo, vou cuidar melhor da minha beleza, do meu visual, da forma com que eu me visto, da forma com que eu falo, como me comunico. Eu não vou mais viver uma vida à toa. Eu vou ter mais fé. Eu vou observar o que está acontecendo ao meu redor. Vou viver o meu presente, mas projetando a minha vida lá no céu, no futuro. Logo muito breve. Eu não vou ficar mais parada no meu passado, que muitas vezes está trazendo coisas que não faz bem para mim. Eu não vou ficar parada em pensamentos horríveis. Eu não vou querer tirar minha própria vida porque não faz sentido. Olha só, nós somos responsáveis. E hoje eu quero falar assim para você com muita franqueza. Você é responsável pela sua vida. Os seus resultados hoje são sua própria responsabilidade. Se você não está tendo aquele resultado que você precisaria ter para que você avance, escale aí no seu projeto, escale na sua vida, é porque você não teve uma ação. Você não teve um pequeno mover, tá? Esse pequeno mover depende do seu passo, tá? Então, não culpe ninguém pelos seus insucessos, pelos seus fracassos, pelos seus resultados negativos, tá? Olhe para você. Não é você ficar se culpando, mas se perdoe por aquilo que você fez e por aquilo que você deixou de fazer, que você pode fazer a partir de hoje. Acorda. Essa é a palavra forte. Acorda. Nesse dia 21 de maio, às 14 horas e 3 minutos, acorda. Tá? Então, tudo tem seu tempo determinado. Tudo. Então, respeite isso, não pare no caminho. O caminho é longo, então você precisa continuar. Olhe para frente, não volte atrás. Não, tomou uma decisão, olhe para frente, nem ensaie olhando para o lado, nem ensaie, tá? Se ajude de verdade. Antes até de você buscar ajuda, se ajude, tá? Então, eu preciso mudar alguma coisa na minha casa, mude hoje, não espere amanhã não. Tome a decisão, né? Levanta aí uma ira santa e fala, a partir de hoje eu vou me movimentar, a partir de hoje eu vou fazer acontecer. Tá? Então, semeie coisas boas. Porque quando você semeia coisas boas, pode esperar que a colheita sua será abundante. Deus vai olhar para você e falar, realmente, ela tomou uma decisão. Ela quer, de fato, alcançar algo que ela está quase pronta para receber. E aí você fala assim, não estou pronta para isso, mas o pronto ele faz no caminho. O pronto ele só vai acontecer no seu percurso, na sua jornada, na sua caminhada. Nunca é você parado, sentado no sofá, com a perna levantada para cima, ou na rua ali, levantado, fazendo o que não é para ser feito, ou olhando para outra pessoa e falando, ai, como aquela pessoa tem problemas, e ai, meu problema também é maior, ai, é doença para cá, doença para lá. Para de falar de doença também. Vai lá e começa a falar da vida.
Fala que você tem vida, que você tem chance, que você ainda consegue. Se você ficar falando todo dia que tá doente disso, doente daquilo, você vai ficar cada vez mais doente. Por quê? A sua mente vai ficando doente. Se eu não trabalho a minha mente, eu vou deixando ela doente, limitada. Então, eu trabalho a minha mente para não ficar doente. Tá? Então, se eu cuido de mim, eu cuido do outro. Eu cuido do meu bem-estar, do meu ambiente. Eu mudo a minha frequência. Então, se a minha frequência está baixa, é porque eu estou deixando ela baixa todos os dias. Então, para com isso. Então, vamos acordar nesse dia. Acordar nesse domingo. Um domingo que a gente começa a semana. Como que você começou a sua semana? Reclamando? Falando mal do vizinho, falando mal do cachorro, falando mal do seu trabalho, falando mal de tudo que você tem. Então, muda aí a sua narrativa, que vai mudar muita coisa, tá? E aí, vamos lá. Quem quiser também aqui, vou deixar uma oportunidade, estamos finalizando a nossa live. Quem quiser andar mais próximo de mim aí, ainda vou falar mais uma vez aqui. Venha para minha mentoria, MUL em grupo. Sim, nós estamos trabalhando com as meninas daí. Ali, no caso, essa mentoria é para homens e mulheres, tá? Mas atualmente estou com algumas mulheres que estão comigo também nesse movimento. Estamos indo aí para a nossa 4ª aula. Já temos aulas lá, temos aulas bônus, temos muitos materiais, tá? Então, me chama aí no direct, que se você me chamar no direct nesses próximos 3 dias, eu estou dando 3 dias para dar tempo de você assistir essa live, pegar esse finalzinho aqui. Me chama lá que eu vou te dar um desconto, tá? Eu vou te lançar um cupom de desconto para que você entre comigo nessa mentoria e venha fazer a diferença. Pare de ficar se vitimizando, pare de ficar se bloqueando à toa, tá? E está super acessível. Então você fala assim, meu Deus, eu não consigo escrever, eu não tenho dinheiro para nada, mas você tem condição sim de olhar e falar assim, eu consigo fazer. Eu valho muito. Então se você está se desvalorizando, com certeza você não vai entrar em mentoria nenhuma. Com certeza você não vai lançar sua semente. Lembra que eu falei? Quando você lança sementes boas, você vai colher você vai ter uma colheita abundante. Tá? Então, se eu não estou semeando nada, como que eu vou colher algo que eu não semeei? Tá? Então, entra na minha mentoria aí, a gente trilhar o caminho da escrita do seu livro. Então, lá você tem acesso a mim, a gente vai estar ali trazendo conteúdo, já tem muita coisa lá. Então, o que acontece? Você vai entrar lá, vai fazer o seu curso, vai fazer a sua mentoria. Por que eu falo que é mentoria? Porque você tem acesso a mim e tem aulas ao vivo. Tá? Então, estamos aí indo para a nossa 4ª aula. E eu vou ter mais aulas lá também, algumas aulas bônus a mais, tá? E esse desconto que eu vou dar para vocês que me chamarem no direct nos próximos 3 dias, vai até o dia 23 de maio, essa oferta, tá? Então me chama lá, dá tempo de você entrar ainda, tá? Porque às vezes você não entrou antes, por conta que você talvez não sabia que existia essa minha mentoria, tá? Faz pouco tempo que eu lancei ela. Eu tava dentro de uma mentoria chamada Imersão Escrita do Coração, que também me gerou um e-book, também está no link da minha bio. Tá? Então, entra também no Desafio Viver e Propósito. Estamos hoje no 5º dia. Também um desafio muito legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só um minutinho. O meu planner. Temos esse planner dentro do Desafio Viver e Propósito. É maravilhoso. Tá? Então, ali você participa também. E aí, vai usando o seu planner. Seja bem-vinda. Kowalskis. Não sei se eu falei certo aqui. Kovacs. Isso. Seja bem-vindo. Tá? Então, nós temos o nosso planner, tá? E aí, temos aí vários desafios. Só que são todos os dias, por 40 dias. E eles todos estão dentro também de uma plataforma, tá? Que é a plataforma da Eduz. Então, se você, porventura, quiser entrar, ainda dá tempo. Sabendo que também todo o conteúdo está lá. Então, nós fazemos modelagem. Temos alguém também para nos ajudar, tá? Então, tudo que nós entrarmos para nos ajudar vai ser bom, tá? E aí também tem os livros que eu falei pra vocês aí, né? O livro do chamado, você pode me chamar também. Escritora Particular de Deus, Mulheres Transformadas para Reinar. E também da minha mentora, Ana Luquini, né? Desperta Todo o Seu Potencial. Que está, inclusive, que é o desafio que nós estamos fazendo no grupo Mulheres Transformadas. São 14 dias para você despertar o seu potencial. Você que é mulher, está passando por aqui, não está participando de nenhum desafio. Esse do grupo Mulheres Transformadas é totalmente gratuito. Inclusive, amanhã vamos ter palestra lá, tá? Que é uma mentoria que a gente fala aí. Venha participar, tá bom? E aí também nós temos uma oportunidade que esses dias nós fizemos uma Masterclass. Por isso até, inclusive, que eu não fiz live semana passada. Nós tivemos uma Masterclass, eu fiz uma parceria com a Maria Flores. E nós falamos sobre destravar o seu e-book em um dia. Então está no link da minha bio também.
tá? Me chama lá. Então, na verdade, está, se eu não me engano, está o grupo. Então, entra lá no grupo ou me chama no direct, que eu vou te enviar o cupom de desconto que ainda vai estar até o final desse mês, tá? Seja bem-vindo, Joaquim. Então, se você quer participar e ter acesso a essa aula que nós fizemos no dia 15 da Masterclass, estava o seu e-book em dia, me chama lá também que eu vou te dar acesso aí para que você acesse também com uma oferta muito boa, tá? Entra no grupo Mulheres Transformadas, tá no link da minha bio. Temos aí o projeto Coautoria 2. Esse você precisa me chamar no direct para eu ver realmente aquilo que você pensa, que você quer fazer. Mas é um livro, por exemplo. Esse livro aqui, Mulheres Transformadas para Reinar, foi o nosso primeiro projeto no projeto Coautoria. Então agora estamos no projeto 2. Vamos falar sobre a escrita de livros, mas também você vai contar a sua história em um capítulo, tá? Então me chama, dá tempo ainda de você participar. Mas você precisa ser rápido, tá? Porque o nosso lançamento vai ser para julho deste ano ainda, tá? Então me chama lá que estamos trabalhando com as aulas, tem já muitas aulas lá, materiais para você também trabalhar a sua escrita, destravar, tirar esse bloqueio, né? Esse bloqueio criativo que você tá aí vivendo, tá? E aí, também já vamos começar em breve aí a pré-inscrição, né, para o nosso próximo projeto Coautoria, que é o projeto Coautoria 3. Então, fiquem atentos aí no meu perfil, logo, logo vou estar divulgando para vocês. Se você estiver interessado em participar, então também vamos começar um pouquinho antes de terminar até o segundo projeto, porque para dar mais tempo para você extrair seu capítulo, para você entender um pouquinho como que funciona, tá? Então, já vem aí que eu já estou lançando já essa próxima oportunidade. O nosso projeto Coautoria 3, que vai ser imperdível. Só que esse também, todos esses projetos com autoria são voltados para as mulheres, e esse vai ser um pouquinho melhor, né? Porque vamos falar de um tema muito bacana também voltado para as mulheres, tá? E é isso, gente, ó. Tudo isso são oportunidades que nós lançamos durante uma live, durante um produto, seja para o lançamento, seja para uma oferta, tá? Então, tudo isso é importante que você viva, experiencie. E será que é bom? Não é? Então, precisa experimentar. Então, você vai lá, enfrenta, né, o processo, enfrenta a sua dor, não fuja da sua dor, tá? Fugir da sua dor vai ser bem pior. Então, fixe esses convites para você. Vamos fazer o nosso print. Deixa eu ver certinho aqui pra gente fazer o nosso print. E terminamos também aqui a nossa live, tá bom? Deixa eu fazer um print rápido aqui. Vamos lá. Aí, agora sim, vou desativar só um pouquinho aqui os comentários para a gente fazer um novo print também. Aí, agora sim. Então, eu agradeço muito vocês que estiveram aqui comigo, que participaram dessa live, você que estava aqui ao vivo, você que vou fixar novamente aqui o comentário da minha live. Você que participou ao vivo, você que vai participar no gravado, lembrando que amanhã vamos estrear essa live lá no YouTube às 15 horas. Então, se você não assistiu aqui comigo ao vivo, você também que vai estar aí pela plataforma do YouTube, vai estar me assistindo, tá? Às 15 horas. Até porque hoje também temos alguns compromissos a mais, senão eu poderia colocar hoje ainda, tá? Mas também vai estar aqui no feed do Instagram, vai estar salva, né? Lembrando que por enquanto essas minhas lives vão ficar salvas, mas logo logo vou tirar elas, tá? Porque elas estão indo para a minha plataforma da comunidade, Escritores Vencedores. Então, se você também estiver interessado em participar da minha comunidade, no caso aí mensal, tá? Um valorzinho bem irrisório, mas que você vai poder também participar, ter acesso a conteúdos. A gente vai colocar lá também resumos, materiais extras, aulas específicas só para a comunidade, tá? Então, estamos também desenvolvendo esse próximo produto, que vai ser um próximo lançamento, mas já estamos aí separando, vendo quem realmente tem interesse de participar, tá? Então, se você já tem esse interesse, você quer, eu não quero perder nada, vai que tem alguma lá. Inclusive, tem muitas aulas que já não estão disponíveis mais aqui, por conta de estarem nas mentorias, tá? Em produtos que são exclusivos das alunas e alunos, tá? Então, já faz aí também o seu pedido pra mim. Eu quero participar, como que funciona, tá? Então, lembrando que essa live vai estrear amanhã no YouTube. Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus, destravem, viu? Para com essas vitimizações, para aí com esses bloqueios, essas vozes interiores, pra gente avançar, tá? Então, se associe com mais pessoas, entre em movimentos, criem grupos de transbordo, comece a fazer lives. Me marca depois aí também, para eu ver o movimento de vocês, como que vocês estão se desenvolvendo.
É muito importante a gente se desenvolver, não importa a situação que você está. Sempre é possível buscarmos mais conhecimento, sempre é possível aprendermos mais. Por exemplo, hoje sendo um domingo, né, muitas pessoas estão aí reunidas com suas famílias, né, e poderiam também ali abrir uma live, falar alguma coisa rapidinho, compartilhar alguma coisa que estão vivendo no dia de hoje, tá? Eu agradeço a participação de cada um de vocês que passaram por aqui, que tem passado por aqui, tá? Então vamos aí nos reunir, vamos entrar em contato uns com os outros, vamos conhecer mais pessoas, participar de palestra. Também vou deixar um convite final aqui, vamos ter aí no dia 10 de junho, né? Já tá aí também às portas o Day to Fly, né? Que é inclusive a nossa formatura do Master Funes da Ana Luquini. Então vamos estar lá em Alphaville, na plataforma internacional. Provavelmente vamos lá também palestrar, vamos fazer alguns movimentos, vamos estar lá nessa frequência também, entrando em contato com pessoas novas, fazendo network, né? E conhecendo pessoas novas, para que esses cérebros encontrem-se, saiam novas soluções, novas ideias, novos projetos. E vai ser muito legal. Então também fica esse convite para você participar. E lembrando que hoje também nós temos uma live com a Ana Luquini, que ela vai estar falando também sobre negócios, né, para você aprender também a criar os seus negócios e fazer alguns investimentos aí, tá? Então lembra aí que às 20 horas, também se eu não me engano, às 20 horas, ela estará fazendo uma live, então fica esse convite também, participa, tá? Não perde essas oportunidades não. Se você provavelmente está em algum grupo, né, que eu tenho aqui, provavelmente você já recebeu essa notificação da live de hoje, tá? Então fique com Deus, até o nosso próximo conteúdo, um abraço de 40 segundos, que é muito importante. Se você ainda não abraçou ainda seu familiar, abraça aí, que vai ser muito bom, tá? Nós precisamos liberar, sim, essa farmácia que nós temos aqui interior e que nos faz bem, tá bom? A nossa ocitocina aqui é assim, o hormônio do amor, tá? Então fique com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo conteúdo. Até lá, tchau, tchau!